A paz, amados, tudo bem? É um prazer estar aqui com você novamente, podendo compartilhar a vida de Jesus através das Escrituras Sagradas. Como nós temos dito, nosso objetivo não é aqui ficar levando mensagens demoradas para você. O objetivo aqui é ler com você a vida de Jesus através das Escrituras, depois estudar o Antigo Testamento, porque através do Evangelho de João ou dos outros evangelhos, Jesus, os apóstolos vão comentando situações, citando profetas, como nós temos visto aqui nos capítulos anteriores já, que nós vamos estudar posteriormente para você entender melhor a história, combinado? Então nós vamos terminar aí de estudar a vida de Jesus, o Evangelho de João, vamos passear nos outros evangelhos, vamos passear também nos livros de Gênesis e Apocalipse. Esse é um compromisso nosso, então, e aí eu quero ler com você as Escrituras Sagradas. Eu convido você hoje a ler comigo o Evangelho de João, capítulo 4, dos versículos 1 ao 30. Apenas lendo a palavra, ela já vai entrar no seu coração e já vai construir a história no seu coração. E aí, eu levantei alguns pontos principais apenas para refletir, para que você compreenda melhor e você se sinta na história. Combinado? Vamos lá então. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo dele próprio, ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste a verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem quando ele vier e nos anunciará tudo. Jesus disse: eu sou, eu que falo contigo. E nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse nada. Que perguntas? Ou, por que falas com ela?
Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Então, à luz desse texto que nós já lemos aqui, quero destacar algumas coisas importantes para você compreender melhor aí e sentir na história, porque você tem que pensar, né, lendo a história, de que são pessoas feitas como você, de carne e osso, que tem seus problemas pessoais. Por exemplo, essa mulher, ela já teve 5 maridos e aquele não era o marido dela. Entendeu? Jesus conhecia isso. Então Jesus, ele não vai só marcar o encontro com as pessoas corretinhas, bonitinhas. Jesus, ele ama todo mundo, já começa por aí. E Jesus tem o local, a hora e a data certa para conversar com todo mundo. E Jesus está disponível a todo momento para conversar com todos. Observe que os discípulos, né, que estavam com Jesus, né, eu destaquei algumas coisas aqui, que a vida continua. Que os discípulos foram até a cidade comprar alimento. Quer dizer, eles não viviam o dia inteiro de milagres, como você pode ter pensado. Então assim, eles iam lá comprar alimento, não é verdade? Então assim, eles tinham que se alimentar também. E aí Jesus, então, enquanto eles estão fazendo socialmente a parte dele, Jesus, ele está lá falando com uma outra pessoa, que ele não fazia parte do grupo de seguidores de Jesus Cristo. Ok. Então, só que uma coisa importante, quando Jesus ele começa a falar com as pessoas, e uma dificuldade que você terá também, quer dizer, nós temos de conversar com as pessoas, é que assim, Jesus ele puxa um assunto, né, através da situação, eu quero dar um pouco d'água, e a mulher já começa a colocar aqueles costumes que tinham na época, porque os judeus não se davam muito bem com os samaritanos, então é importante nós estudarmos aí a Samaria, né, que era a capital do Reino do Norte. É importante nós vamos estudar isso no Antigo Testamento. E aí começa aquele diálogo, olha, o Jacó, que veio aqui, que abriu o poço, nosso pai, José. Então é importante nós conhecermos os personagens no Antigo Testamento, lá, quem eram os samaritanos, por que era um povo misturado, por que os judeus puros não conversavam com eles, só para você entender a história. Quem está escrevendo isso aqui foi um homem que andou com Jesus Cristo, que é o apóstolo João. Então ele dá esse assunto importante para nós aí refletirmos, tá legal? E aí, uma coisa interessante, nessa conversa, enquanto Jesus está falando de água viva, né, a câmera está preocupada com a corda, com o balde, como é que ele vai tirar a água. Então, às vezes muito acontece isso com a gente. Você está tentando falar alguma coisa espiritual e as pessoas estão pensando no natural, um balde, na água, na corda, né? Então, só é importante é que Jesus ele quer falar, ele respeita todo esse momento, ele quer também te ajudar a tirar água, mas ele quer falar de outra água, de uma água viva. É importante que você pense também. Aí, Jesus ele fala, olha, aquele que crê em mim, do seu interior, vai jorrar rios de água viva. Então é importante que a água é um alimento, na verdade. Então você vai entender que a palavra, como se a palavra purificasse somente, não é uma lavagem cerebral, como as pessoas falam. Não, você vai entrar na história aí e você vai ter um referencial. Né? E o referencial é Jesus Cristo. Então é importante que você saiba disso. E quando você começa a andar corretamente, e as pessoas que faziam coisa errada, ou entre aspas, né, que não acham coisa errada, mas fazem coisa que não agrada a Deus, vai achar que você não, agora você é o Bíblia, você é o corretinho. Então, na verdade, assim, Jesus ele quer ser um referencial para você. Então, quem busca Jesus e se alimenta da palavra, se alimenta dele, é como se do interior da pessoa, né, só vai sair as palavras, água viva. Se o assunto for Jesus, o assunto é vida, tá legal? Então, só para você entender. Se o assunto é corda, balde, continua corda e balde. Então, é muito importante aí que você respeite essas conversas, mas Jesus quer falar de água viva com você. Combinado? E aí, aquelas tradições, né, que é importante, Jesus fala o seguinte, olha, muitas vezes, você pode ter pensado assim, mas, ó, as pessoas falam de Jesus assim, aquilo lá, tá, mas olha, fala de Deus, mas tá chegando a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em todo lugar, em qualquer lugar. Não é só na igreja, não é só no monte A, monte B, não é só em Jerusalém. Jesus fala o seguinte, que o Pai procura os verdadeiros adoradores. E o que significa adorar a Deus? É você parar lá de matemática e falar, não, você socialmente, até coloquei isso, a vida social continua.
Eu não vou parar minha aula, você não tem que parar seu emprego. Peraí, pessoal, agora eu vou falar da Bíblia. Não, não, você tem que viver. Você tem que ser o melhor funcionário, você tem que ser o melhor aluno, você tem que tentar ser o melhor professor, o melhor amigo, a melhor pessoa. Você tem que adorar a Deus assim, olha, eu quero ser semelhante ao Filho de Deus. Assim. Esse é o verdadeiro adorador. Então você tem que aí procurar adorar a Deus tentando ser a pessoa correta. Vai cometer erro? Sim, vai cometer erro. Nós somos humanos, a vida continua. Você vai ficar chateado, vai ficar bravo, vai ficar feliz, vai brincar de bola, vai correr. E aí, com a questão de maturidade, você vai ter a opção de fazer ou não o que outra pessoa faz, mas você vai continuar amando a pessoa da mesma maneira. Você pode não aprovar o que ela faz, mas tem que respeitar o que ela faz, porque talvez ela não tenha a maturidade que você está adquirindo. Correto? Então, Jesus fala assim, olha, que o Pai procura os verdadeiros adoradores. Aquele que o adora em espírito e em verdade. Ou seja, aquele que está sempre procurando aí fazer as coisas corretas, seguindo o exemplo do Filho. Combinado? E aí, os discípulos dele eles voltam da cidade com alimento, e eles veem Jesus o quê? Conversando com uma mulher, olha que machismo, e samaritana, por causa dessa rixa aí. Só que, como eles estão vendo que o referencial é Jesus, e Jesus não para o assunto não, continua falando com ela. Porque às vezes é ruim assim, você está conversando e a pessoa chega e você para o assunto. Não, continua o assunto. Se o assunto é edificante, se você não está falando mal de ninguém, não tem que falar mal de ninguém, então continua o assunto. E aí os discípulos também chegaram, mestre, estamos chegando, né? Isso não tem nada a ver. Então é o seguinte, olha, Jesus continua e Jesus, olha, siga o exemplo, tá legal? Continua falando de água viva. Então as pessoas que estão chegando, que foram procurar alimento, buscar algo natural, talvez não entendam porque está conversando naturalmente com as pessoas. Deixa elas pensarem o que quiser. O importante é que Deus vai estar no seu coração e Deus vai te conduzir. Combinado? Então assim, a história em si, ela se torna viva se você entrar nela. Ah, mas eu não estou lá na beira do poço. Você não está na beira do poço, você está no seu sofá, está no escritório, está no banco da escola, aí, na hora do intervalo, né, não na hora da aula. Você está lá e Jesus quer falar com você. E, mas eu não estou tirando água do poço. Você não está tirando água do poço, está tomando refrigerante, tomando água. Onde você estiver, fazendo o que você estiver. Deus está procurando você e Deus encontrou você que está aqui ouvindo esse estudo, você que faz parte desse projeto aí, professor da Bíblia, que nós precisamos aí aprender juntos a ser pessoas melhores. Combinado? Um beijo para você, fique com Deus e até a próxima aula aqui no Professor da Bíblia, onde nós vamos continuar lendo a história de Jesus e outras histórias também que nos trarão, né, que nos fará crescer ainda mais como pessoas e ser cada vez mais dependentes de Deus, tá bom? Um beijo, tchau para você, fique com Deus.